Bom dia, meus amores do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, eu também estou aqui bem, me cuidando, se cuidem, tá bom? A gente tá vendo os casos de Covid-19 aumentando na nossa cidade, então façam a parte de vocês, só saiam de casa se for necessário e tomem todos os cuidados, usando sempre máscara, higienizando as mãos, certo? Então, vamos nos cuidar, ok? Bom, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre letra de canção. E essa semana nós temos uma canção muito legal, tá? Que está na página 166, ela começa na página 166. E a gente vai ouvi-la, tá bom? Mas antes de ouvi-la, a gente já viu alguns trechinhos dela, algumas nas atividades, que é da canção Super Trabalhador, tá? Ela foi uma canção que foi feita para crianças, né? Falando das profissões e para que nós possamos valorizar todas as profissões, porque todas elas são importantes, tá bom? Então, isso aqui é um rap, tá bom, gente? Rap. Rap é um gênero musical que teve origem nos Estados Unidos e se tornou popular também no Brasil a partir da década de 1990, tá? O termo rap é uma sigla de Rhythm and Poetry, ritmo e poesia. Então, a gente tem uma canção que ela é uma poesia com uma batida, né? Com um ritmo, tá bom? Então, ela é musicada a partir de uma batida. E vocês já ouviram ou costumam ouvir raps? Já ouviram algum rap? Vamos pensar um pouquinho. Conhece alguns rappers brasileiros? Pessoas que fazem rap? Pensa também. E Gabriel Pensador, já ouviram falar dele? Gabriel Pensador é, né, a pessoa que fez esse rap aqui, tá bom? Então, ele escreveu esse rap, está num CD dele de Gabriel Pensador para crianças. Esse rap é para crianças. Fala sobre o super trabalhador, tá bom? A gente já viu um pouquinho sobre isso, mas vamos pensar, quem é esse super trabalhador, gente? Quem é esse super trabalhador? Quem é o trabalhador mais super, né? O mais importante. Será que existe um trabalhador mais importante que o outro? Então, pensando sobre isso, vamos ouvir a canção agora, tá? E aí, a gente volta com as explicações sobre a atividade. Quem trabalha e mata a fome não come o pão de ninguém, mas quem come e não trabalha tá comendo o pão de alguém. Quem trabalha e mata a fome não come o pão de ninguém, mas quem come e não trabalha tá comendo o pão de alguém. E pra ganhar o pão tem que trabalhar. Missão para os heróis que estão dentro do seu lar. O seu pai, sua mãe são trabalhadores, são os super-heróis, verdadeiros protetores. A super jornalista, o super doutor, o super motorista, o super trocador, o super guitarrista, o super produtor e a super professora que me ensinou. E o super carteiro, o que que faz, Manda carta e manda conta pra mamãe e pro papai. E o super gari, o lixeiro, o que que faz? Bota o lixo no lixo, que aqui tem lixo demais. Cada um faz o que sabe, cada um sabe o que faz. Ninguém menos, ninguém mais, todo mundo corre atrás. E volta pra casa com saudade do filho, enfrentando o desafio, desviando do gatilho. Mais uma jornada, adivinha quem chegou? São as aventuras do super trabalhador. Sou super trabalhador, alimento minha família com orgulho e amor. Super trabalhador, são as aventuras do super trabalhador. Sou super trabalhador, enfrento os desafios, o perigo que for. Super trabalhador, são as aventuras do super trabalhador. Demorou. Quem trabalha e mata a fome não come o pão de ninguém, mas quem come e não trabalha sempre come o pão de alguém. Quem trabalha e mata a fome não come o pão de ninguém. E pra fazer o pão tem que colher o grão e separar o joio do trigo na plantação. O super lavrador falou pro agricultor que sabe que precisa também do motorista do trator. Na cidade o engenheiro precisa do pedreiro, mas pra fazer o prédio tem que desenhar primeiro. O sonho do arquiteto, bonito no projeto, virando concreto, vai virando concreto. Sou super trabalhador, alimento minha família com orgulho e amor. Super trabalhador, são as aventuras do super trabalhador. Sou super trabalhador, enfrento os desafios, o perigo que for. Super trabalhador, são as aventuras do super trabalhador. Demorou. Quero ser trabalhador, quem não é um dia quis. Minha mãe sempre falou, quem trabalha é mais feliz. Mas tem que suar pra ganhar o pão, e ainda tem que enfrentar o leão. O leão quer morder o nosso pão.
Alimento minha família com orgulho e amor. Super trabalhador, são as aventuras do super trabalhador. Sou o super trabalhador, enfrento os desafios, o perigo que for. Super trabalhador, são as aventuras do super trabalhador. Demorou. Super trabalhador, taxista, motoboy, assistente, diretor. Super trabalhador, pipoqueiro, pedagogo, porteiro, pesquisador. Super trabalhador, ambulante, feirante, astronauta, ilustrador. Super trabalhador, comandante, comissário, caixa, vendedor. Super trabalhador, cozinheiro, garçom, bibliotecário, escritor. Super trabalhador, maquinista, sambista, surfista, historiador. Super trabalhador, marceneiro, carpinteiro, ferreiro, minerador. Super trabalhador, telefonista, salva-vidas, bombeiro, mergulhador. Super trabalhador, paraquedista, arqueólogo, filósofo, pintor. Super trabalhador, sapateiro, boiadeiro, farmacêutico, cantor. Super. E aí, pessoal, gostaram? Eu acho esse rap o máximo, gosto muito dele porque ele vai nos mostrando o quanto cada uma das profissões é importante, sabe? Porque muitas vezes algumas profissões são desvalorizadas, são colocadas como inferiores. Isso não é verdade. Todas elas são importantes, todas elas são dignas, né? Todas elas garantem o sustento das famílias. E o taxista, o motoboy, o médico, o professor, cada uma dessas profissões tem um valor para a sociedade, né? E elas estão juntas ali para formarem nós como cidadãos de bem, pessoas que trabalham, pessoas que estão ali cuidando do seu dia a dia, trabalhando para dar o melhor para a sua família, tá? Independente da função que exerça. Então, precisamos valorizar todas as profissões, ok? Então, aqui no estudo do texto que vocês vão fazer, vocês vão pegar o caderno de produção, que é o caderno fino, tá bom? Vão colocar esse título aqui, certo? Coloquem o título bem direitinho, do jeito que está aqui, não esqueçam, isso sempre é muito importante, tá? E vamos lá responder. Então, vocês vão responder algumas questões as primeiras que vai falar sobre as hipóteses que a gente criou antes de ouvir a música, o que era que você imaginava, né, sobre a canção, você vai escrever, né, vai falar essa questão de temas sociais, porque o rap, ele é um tipo de música que vai trabalhar muito temas sociais, você vai fazer denúncias sobre violência, sobre desigualdade social, sobre política. Então, vai haver muito dessas questões sociais no rap. E aqui a gente observa uma questão social também, né? Que aí vocês vão pensar sobre isso, tá? Quando vocês estiverem respondendo. Tem algumas questões bem interessantes sobre isso, ok? Na página 171, que é já o finalzinho da atividade, gente, vocês vão respondendo, vai parar na 12. Tem uma questão do trocando ideias. Essa questão do trocando ideias é para responder, tá bom? Então, vocês terminam o 12, pula uma linhazinha e coloca ali, trocando ideias. Aí tem só uma questão do trocando ideias, certo? Que vai falar sobre a questão assim, ó. Discuta com a turma sobre o trabalho que desempenha cada um dos profissionais que tem na música e responda. Existe preconceito social em relação a alguma dessas profissões? Se houver, diga quais seriam as causas para esse preconceito e como em sociedade podemos mudar essa situação. É uma questão, mas são 3 perguntas que vocês vão responder, tá bom? Aqui tá falando para discutir com os colegas, mas a gente só vai discutir depois que vocês responderem, tá? Então, vocês vão colocar sobre isso, se existe alguma profissão que ela sofre mais preconceito, por quê, né? De onde surge esse preconceito e depois o que é que nós podemos fazer para modificar essa realidade, tá bom? Então, vocês vão responder bem direitinho essa atividade, tá? Ela é super simples, eu acho que vocês vão gostar, tá? Para quem não conhece Gabriel Pensador, na página 168 tá falando um pouquinho sobre ele, esse rapaz aqui, mas fala um pouquinho sobre ele. É um jovem ainda, tá? Ele nasceu em 1973, então ele ainda tem muita coisa para trabalhar, para discutir, para trazer de cultura pra gente através dos raps e da música que ele faz, tá bom? Então, vocês vão ler um pouquinho também sobre ele, para que a gente possa aprender sempre mais, tá bom? Então,
Finalizando essa primeira atividade, vamos para a nossa segunda atividade, que é a nossa atividade de gramática, tá bom? Agora, pessoal, vocês vão pegar o caderno de gramática de vocês, tá? O grosso, tá? Não esqueçam. E vamos começar com um assunto super simples, tá? Que é a acentuação das oxítonas. Então, vocês vão colocar, tá? O cabeçalhozinho direitinho, coloque o título, acentuação das oxítonas, tá bom? E as páginas, do jeito que tá aqui. E vamos lá saber como é que se acentuam essas palavras. Primeiro, vamos relembrar. O que é uma palavra oxítona, né? Nós vimos, né, nas aulas, há poucas aulas, sobre palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Agora, a gente vai focar só na oxítona, tá? Que são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Que palavras pode ser? Como curumim, café, paixão, tá? São palavras que a última sílaba é a sílaba mais forte, ok? Independente de ter acento ou não, se a última sílaba for mais forte, ela vai ser uma palavra oxítona. Mas aí fica aquela dúvida, qual é a que recebe acento e qual é a que não recebe acento? Então, vamos fazer agora essa atividade. Vamos fazer primeiro essa da página 190 juntos e depois vocês vão fazer sozinhos a da página 191. Então, na página 190 tem essa lista, tá? Com alguns títulos de umas canções brasileiras, né? Umas músicas bem a ver com o que a gente tá estudando, né? Que a gente tá estudando letra de canção. E eu vou dar uma dica para vocês, tá bom? Procurem saber, escute um pouquinho de cada uma dessas músicas, que quando for semana que vem, quando a gente for corrigir essa tarefa, eu vou fazer uma brincadeira com vocês, valendo ponto, tá bom? Para saber quem vai descobrir o trecho de que música é. Então, eu vou colocar um trechinho de uma dessas músicas, vou chamar uma pessoa e a pessoa vai ter que me dizer de que música é. Se acertar, vai ganhar um ponto para a prova, tá bom? Então, escutem as músicas, vão escutando aí durante a semana para memorizar, porque quando for na próxima aula a gente vai fazer essa brincadeira valendo o ponto, tá bom? Então, são essas músicas aqui, tá vendo? Ó, Tico Tico no Fubá, Metrô Linha 743, Vapor Barato, Samba de Verão, Apesar de Você, Um Certo Alguém, Conversa de Botequim, Maracatu Atômico, Luar do Sertão, Aquarela do Brasil, Sinal Fechado e Manhã de Carnaval. Todas elas são músicas tradicionais brasileiras, tá bom? Então, não são músicas recentes, são músicas que já tem bastante tempo que elas foram criadas e elas representam também a cultura do nosso país, tá? Então, logicamente que talvez, eu acho que vocês vão conhecer poucas dessas canções aqui. Mas aí estudem, dêem uma estudadinha sobre elas para nossa brincadeira. Então, vamos lá. Analisando essas canções aqui, tá? Que estão aqui ao lado. Vocês vão olhar que todos os títulos delas, cada título desse apresenta pelo menos uma palavra oxítona. Então, vocês vão olhar de cada título desse, pode ter uma, pode ter mais de uma. Vocês vão anotar nessa letra A todas as palavras oxítonas que tiverem aí, tá? Na letra A. Depois, na letra B, vocês vão olhar quais dessas palavras oxítonas que você anotou na letra A recebem acento. Então, vocês vão colocar na letra B só aquelas que têm acento, certo? Coloquem aí. Aí, vocês depois, na letra C, vão olhar quais as vogais foram acentuadas nas palavras oxítonas que estão na letra C. Então, você vai ver se é o A, se é o E, se é o I, se é o O, se é o U, que está recebendo o acento, tá? Coloca aí na letra C. E aí, na letra D, tem uma pergunta assim. É correto afirmar que todas as palavras oxítonas são acentuadas? Então, todas as palavras oxítonas vão receber um acento? Sim ou não? E você vai justificar usando exemplos, né? Para mostrar se tem alguma que tem, se tem alguma que não tem, você vai dar exemplos, tá bom? Então, a gente assim responde já essa página 190. Bem simples, né, gente? Então, olha só. Para a gente fechar aqui a explicação, o que a gente vai observar aqui? Que as palavras oxítonas que precisam receber acento são aquelas que na sílaba tônica, né? Que na última sílaba, elas vão ter o A, o E
e o O, tá? A, E e O, tá bom? Então, observem que elas vão receber um acento. Por exemplo, na palavra alguém, tá? Ó, não termina com E, mas na sílaba final é o E que tá recebendo um acento. Então, vai ter que ter acento ali para poder ficar essa sílaba ser forte. Outra, a palavra cajá vai receber acento, porque é um A que tá na última sílaba e é a sílaba mais forte, tá? A palavra vovô também vai receber um acento, porque a sílaba mais forte é a última e tem um O, tá? Então, toda vez que a sílaba mais forte for A, E ou O, vai receber um acento, sendo uma oxítona. E o E, e o I e o U? Aí o I e o U tem alguma coisa que eu já falei para vocês na aula e a gente vai relembrar, tá? Toda vez que a palavra, né, tiver uma sílaba tônica, que é a última sílaba, e for um U, você tem que olhar se aquela letrinha está acompanhada ou não de uma consoante, tá? Se ela tiver acompanhada de uma consoante, ela não vai receber acento. Se ela tiver sozinha na sílaba, então ela vai precisar de um acento, tá? Isso o U e o I. Vamos dar exemplos, tá? Por exemplo, a palavra caju. Caju, né? Observem que o U está acompanhado do J na sílaba, então ela não vai precisar de acento, tá? Caju não tem acento, porque ela é acompanhada por uma consoante. Mas a palavra baú, observem que o U ela fica sozinho na sílaba, tá? Ele não tem uma consoante acompanhando, então nesse caso ele vai precisar sim de um acento, tá bom? Então, o U sozinho vai precisar de um acento, o U acompanhado de consoante, não. Da mesma forma, a letra I, tá? A vogal I. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a palavra, deixa eu ver, Siri, né? Siri. Siri não precisa de acento, porque o I está acompanhado da consoante R, né? Ri. Não precisa de acento. Mas, se eu colocar a palavra açaí, esse I tá sozinho, tá vendo? Açaí. Esse I, por ele estar sozinho, não está acompanhado de uma consoante, ele vai precisar também de um acento agudo. Entenderam? Viram que é simples, tá bom? Qualquer coisa, volta essa explicação para ouvir mais uma vez, fixar bem na mente. E aí, vocês vão responder agora esse exercício da página 191, tudo bem? Tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade, mas caso tenham, volta à aula, escuta mais uma vez, assiste mais uma vez. Mesmo assim, se ainda tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom? Então, um beijão, tá? E a gente se vê nas nossas aulas online.